Abram comigo suas Bíblias no Salmo de número 1. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos nos Salmos. A irmã Ana Vitória, semana passada, trouxe a parte 1 do estudo de Salmos e hoje nós vamos com a parte 2, dando continuidade aí, dando progresso aos nossos estudos. Então eu gostaria aqui de ler com vocês o Salmo de número 1, que traz coisas interessantes e importantes para o nosso estudo, como a própria ideia aqui da meditação. Então, Salmo de número 1. A palavra do Senhor diz assim para nós: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A razão de eu trazer esse salmo aqui na introdução, apenas em termos de leitura, é porque ele é a introdução real do livro de Salmos. Ele também traz para nós o que seria a ideia que o próprio Salmo quer trazer para as vidas daqueles que se relacionam aqui com o Saltério, tanto em termos de adoração e cântico, como também na nossa proposta aqui de leitura orante. Então, o Salmo, ele já começa o livro, já começa o Saltério nos convidando a uma imersão nas Escrituras. Ou seja, de uma vida que está constantemente pensando e ruminando as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a orar e então a gente começa o nosso estudo. Amém? Pai eterno, Rei eterno, o Senhor que é o nosso refúgio, fortaleza, o Senhor que é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Nós elevamos a nossa voz a Ti, Senhor. E o nosso pedido nessa manhã é para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da Tua palavra. Ó Deus, que hoje nós sejamos sensibilizados pelo poder e pela presença do Espírito Santo para entender aquilo que o Senhor tem a nos instruir aqui, Senhor, e que seja transformador para as nossas vidas, para a sua glória. Pai eterno, nós sabemos que na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra há delícias perpetuamente, como diz o Salmo. Portanto, que esse seja um momento, Senhor, de regozijo na presença do Senhor. Além disso, Senhor, que o meditar dos nossos corações e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis para Ti, Senhor nosso. Portanto, venha ao nosso encontro, nos dando a iluminação do Seu Espírito que precisamos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Há um tempo atrás, irmãos, eu lembro de ter lido ali no Monergismo, é um sermão do Martyn Lloyd-Jones. E o sermão dele era em João capítulo 17. E ali ele está expondo a ideia da oração de Jesus. Ele faz uma belíssima exposição sobre a oração de Jesus ali em João capítulo 17, a oração sacerdotal, onde Jesus está orando por seus discípulos. Em determinado momento do sermão do Martyn Lloyd-Jones, ele faz uma espécie de digressão, ou seja, ele se afasta um pouco da exposição do texto bíblico e começa a falar um pouco sobre a vida de homens de oração e de mulheres de oração no decorrer da história da igreja. E ele faz algumas menções bem interessantes nessa exposição dele. E uma das coisas que ele salienta acerca da vida dessas pessoas é que, em geral, os homens e mulheres que Deus mais usou no decorrer da história da igreja eram pessoas dedicadas à oração, que tinham a oração em alto valor e que também dedicava muito o seu tempo, dedicava muito do seu dia a dia para estar na presença de Deus em oração.
Em seguida, assim que o Martin Lloyd Jones começa a introduzir esse aspecto da vida desses homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus por terem uma vida consistente de oração, ele traz uma fala de John Wesley. E a fala de John Wesley é um pouquinho chocante, mas eu acredito que vocês conheçam essa fala. É uma fala de Wesley onde ele diz o seguinte: eu não respeito ou eu não estimo um homem e uma mulher que orem menos de 4 horas por dia. É uma fala pesada do Martin Lloyd Jones. Ou melhor, do John Wesley, que o Martin Lloyd Jones trouxe aqui o registro da fala de John Wesley para dentro do sermão e para aquele momento de reflexão sobre pessoas que tiveram vidas consistentes acerca de oração. Bem, uma das coisas que eu fico pensando sobre esse aspecto em particular de 4 horas por dia de oração como algo que é definível, se é que existe essa palavra, em termos de espiritualidade, algo que se estabelece como uma medida para a vida de oração, para a qualidade da vida de uma vida de oração, o tempo excessivo gasto nela, esse tipo de coisa geralmente me traz a reflexão. Uma das coisas que eu preciso considerar, até mesmo à luz do nosso tempo, é que provavelmente muitos de vocês ficam 4 horas por dia apenas na condução. Indo de trabalho para casa, de casa para o trabalho. Claro, não agora dentro desse contexto onde a gente está mais isolado dentro de casa, mas em geral as suas rotinas de dia a dia de trabalho carregam, às vezes, um número expressivo de horas na rua apenas na condução. Fora o exercício de trabalho e aqueles que ainda têm uma jornada de faculdade pós-trabalho e coisas semelhantes a estas. Então eu fico pensando, como estabelecer essa medida ou essa profundidade de tempo dedicado expressivamente à oração do modo como estes homens de Deus trazem para nós? Irmãos, eu particularmente já tentei ter uma vida de 4 horas de oração. E foi basicamente o seguinte, é um pouquinho cômico, mas eu acho que é importante salientar isso. Eu lembro que eu colocava lá 4 horas marcado no celular para poder orar. É, Quando chegava nos 45 minutos, eu estava no ápice da minha devoção a Deus e também eu já estava no ápice do que seria o meu repertório de piedade. Então chegava nos 45 minutos e eu não tinha mais o que falar para Deus, entendeu? Senhor, encerrou meu assunto aqui, eu não sei mais como conduzir. E isso, então, glória a Deus, amém. E digamos que essa ideia que eles carregam de tempo expressivo dedicado à oração não foi aplicável dentro do meu contexto particular de vida nesse sentido, dedicar horas e mais horas à oração. E não fui eu, ou não apenas eu, ou até mesmo na própria experiência pessoal de vocês, ao lidarem com conceitos semelhantes a estes, onde ficamos surpresos ou perplexos com esse tipo de medida para a oração, de tempo muito extenso para ela. Mas o próprio Augusto Nicodemos, em uma das suas pregações, ele disse que certa vez tentou aplicar o que seria a vida de oração de George Miller. E George Miller orava 3 horas por dia. Resultado disso, Augusto Nicodemos ficou profundamente frustrado porque ele não conseguiu acompanhar o ritmo dele. É evidente, ele está falando aí do início da sua própria conversão, do início da sua caminhada cristã e o início do seu próprio ministério. Eu gostaria de hoje repensar esse aspecto da oração, enquanto que aquilo que é determinante para a qualidade dela é o tempo expressivo sendo dedicado a ela. Eu sei que muitos homens, David Wilkerson, que foi um importante evangelista lá em Nova York, Leonard Ravenhill, que escreveu livros expressivos em termos de espiritualidade, como aquele livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, homens poderosamente usados por Deus. Eu sei que eles valorizavam muito um tempo expressivo dedicado à oração, mas eu gostaria de repensar isso com vocês, até mesmo à luz da rotina que a gente tem hoje, da seguinte forma. Primeiro, as escrituras em nenhum momento estipula tempo para oração. Em nenhum texto bíblico nos será dito quanto tempo nós devemos orar. Mas apesar das escrituras não dizer quanto tempo orar, as escrituras nos dizem como orar. E por conta disso eu gostaria de, talvez, deslocar o eixo de concentração de reflexão, de ao invés de ser algo que fale acerca de quanto orar, concentrar-se em algo como orar. E aí o olhar para a oração ela se torna um pouco diferente, porque ao invés de se tratar de algo quantitativo, se trata de algo qualitativo. Ao invés de se tratarem
no que seria um grande tempo gasto, acaba se tratando de conteúdo da oração. Então, irmãos, que fique claro aqui nesse breve prólogo, nessa introdução. Apesar das Escrituras não falar de tempo da oração, as Escrituras falam sobre que tipo de oração nós devemos ter e qual é a qualidade que temos, que deve ter a nossa oração e qual o conteúdo que a nossa oração deve ter. E Deus inspirou todo um livro, que é o livro de Salmos, justamente para nos conduzir em como nós devemos orar, em como nós podemos orar. E aqui fica uma fala que talvez sirva de consolo para o seu coração. Não fique, talvez, com um fardo muito pesado nas suas costas por nunca ter conseguido cumprir esses tempos expressivos e utópicos para oração. A Bíblia nunca colocou esse fardo sobre você. Portanto, não coloque também esse fardo sobre você. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia e o livro de Salmos, em especial, quer direcionar a sua vida de devoção, a sua vida de piedade, a sua vida de oração. A Bíblia quer dar conteúdo, forma, direção e vocabulário para as suas orações. Ok? Então, isso aqui é um breve prólogo. Semana passada, a nossa irmã Ana Vitória, ela introduziu o estudo de Salmos, primeiro salientando alguns aspectos bem importantes. Eu acredito que houveram 2 pontos centrais assim no estudo dela, e nós vamos seguir daí em diante. E um ponto que foi muito expressivo no estudo é que os Salmos têm o objetivo de nos dar uma linguagem correta e bíblica para oração. Então, a irmã deixou bem claro para a gente que o livro de Salmos é a nossa escola de oração. O livro de Salmo é o nosso manual de oração. E logo depois ela mostrou como o livro de Salmos foi expressivo e foi importante para o desenvolvimento da piedade dos cristãos no decorrer da história da igreja. Então, desde a igreja primitiva, os pais da igreja, depois ela trouxe para nós os reformadores e os puritanos, eles tinham o Salmo como um manual ou uma forma de oração e piedade, tanto em termos privados como em termos públicos em suas congregações. E a gente sabe que Deus abençoou a vida e o ministério desses homens poderosamente. E ao ver a relevância e expressividade desses homens, de fato, como a nossa irmã trouxe para nós, nós podemos ver que há uma forte sensatez e eles têm autoridade para talvez nos servir de exemplo em como conduzir as nossas devoções nesse aspecto em particular do uso dos salmos. Ok? Nós vamos seguir daí e nós vamos tocar em 3 pontos hoje aqui no nosso estudo bíblico. E o nosso primeiro ponto, nós vamos falar acerca do porquê orar os salmos. Então, eu gostaria de desenvolver essa pergunta em termos de nos dar razões e motivações consistentes para perseverar e ir adiante na oração dos salmos. O segundo aspecto é como orar os salmos. E aqui eu gostaria de fornecer para vocês uma liturgia acerca dos salmos, do uso dos salmos na devoção individual ou então pública, e em grupos e tal. E nosso terceiro ponto vai ser sobre uma sugestão de leitura orante para o dia de hoje, em especial para o dia de domingo. Ok? Ok. Então vamos lá. Por que orar os salmos? Por que nós devemos ter os salmos na centralidade da nossa vida de oração? E uma frase definidora para esse ponto, o nosso primeiro ponto do desenvolvimento dessa pergunta é o seguinte: a oração dos salmos é a melhor maneira de transformar teologia em adoração. Por que eu quero trazer esse ponto para vocês? Primeiro, é importante considerar a própria estrutura, a própria densidade, o próprio conteúdo expressivo e profundo do livro de Salmos. Atanásio, que foi um teólogo muito importante para a patrística, ou seja, para os pais da igreja, ele era chamado de um dos grandes doutores da igreja. Inclusive, Atanásio foi importante para o Concílio de Nicéia. Ele foi um dos intelectuais, teólogos, pastores competentes que ajudaram a combater o arianismo que estava surgindo para negar a doutrina da Trindade. Então, Atanásio ali ele foi um dos defensores da doutrina da Trindade e foi participante ali também do Concílio de Nicéia. E Atanásio dá uma definição, ele fala algo sobre Salmos que é simplesmente fantástico. É belíssimo que ele fala sobre Salmos. E olha o que Atanásio fala acerca de Salmos.
Cada livro da Bíblia é um tipo de planta, mas o livro de Salmos é como se Deus pegasse todas elas e colocasse no mesmo jardim. Cara, isso é simplesmente lindíssimo. Então ele está falando, é, vamos lá, repetindo a frase aqui. Cada livro da Bíblia é um tipo de planta, mas o livro de Salmos é como se Deus pegasse todas elas e colocasse no mesmo jardim. O que que Atanásio quer dizer aqui? Atanásio quer dizer que o conteúdo do livro de Salmos tem resumidamente o que seria todas as doutrinas da Bíblia. Atanásio quer dizer que o livro de Salmos tem em si mesmo o que seria a síntese do conteúdo bíblico e todos os temas que são desenvolvidos no decorrer da revelação bíblica estão presentes no livro de Salmos. Portanto, ao lidar com o livro de Salmos, nós estamos lidando com um livro robusto dentro das escrituras de teologia. Ela contém a Bíblia como um todo em apenas um livro, por assim dizer. Então, os temas gerais tratados por toda a escritura, por todo o desenvolvimento da história da redenção, a qual nós já tivemos oportunidade de definir o que seria a história da redenção em momentos anteriores. Toda a revelação de Deus dado nesse desenvolvimento da história da redenção estão presentes aqui no livro de Salmos. Então, indo um pouco mais adiante, só para deixar claro quais tipos de temas o livro de Salmos toca aqui em termos de doutrina teológica mesmo robusta. Exemplo aqui, o Salmo de número 104 fala acerca do Deus Criador. Então, eu não vou ler o Salmo aqui, mas depois vocês podem olhar o Salmo de número 104 e ver como ele menciona de modo lindíssimo o Deus como Criador. Aí depois você pega os Salmos 105, 106 e 107 e eles falam basicamente de todo o Pentateuco. Eles descrevem a narrativa desde os patriarcas até mesmo chegando ali no livro de Juízes. Então a gente tem aí um aspecto temático do livro de Salmo, do qual ele trata ali de descrever a história do povo de Deus. Mas citando mais alguns exemplos aqui, o Salmo de número 51, ele trata sobre a doutrina do arrependimento. Nenhum livro ou tratado sobre a doutrina do arrependimento pode ignorar o Salmo de número 51. Em geral, os puritanos ou pregadores reformados, quando vão lidar com essa doutrina, por vezes optam por esse texto para poder falar sobre ele, sobre essa doutrina. O Salmo 51 também tem uma das referências magnas acerca do pecado original. Essa ideia de que o pecado, num período pós-queda, ele nasce no coração do homem, ou melhor, o homem é concebido em pecado, na linguagem do salmista aqui, onde ele vai dizer, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a própria ideia de pecado original, que foi importante ali para o começo da história da igreja, com Agostinho e Pelágio, está ali expressa no Salmo de número 51. Quando a gente pega os Salmos de número 2 e 110, principalmente, eles vão falar acerca do reinado do Messias sobre as nações, o reinado de Cristo sobre as nações. Isso é um tema importante, eu diria que até mesmo central nas Escrituras. E aqui, irmãos, eu sugiro que vocês anotem esses versículos e depois possam consultá-los para ver como essas coisas estão expressas ali. Além disso, eu diria que o livro de Salmos é o livro que expressa com maior profundidade a doutrina das perfeições e atributos de Deus. O melhor lugar para se pesquisar e entender sobre os atributos de Deus é o livro de Salmos. Ele faz isso tanto em termos narrativos, ou seja, descrevendo certas ações de Deus que refletem a sua pessoa, como também descrevendo em palavras. Então, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus ele é alguém que se ira, mas é tardio em irar-se, Deus executa o seu juízo, Deus é santo, Deus é justo. Então, os salmos adjetiva bastante a pessoa de Deus enquanto às suas próprias perfeições. Ok? Então, em resumo, esses são alguns temas, não são todos, mas são alguns temas que o livro de Salmos trata e que são temas centrais para o todo da Bíblia, para o todo das Escrituras, que o Salmo consegue trazer ali de forma sintetizada apenas nesse livro aqui. O que eu estou querendo sugerir para vocês
sobre esse aspecto teológico tão profundo e tão expressivo no livro de Salmos, sobre como isso é importante para nossas orações. O livro de Salmos, uma vez sendo fundamental para a nossa piedade e para a nossa vida de oração, ele faz com que as doutrinas bíblicas e a teologia bíblica se tornem viscerais. O que eu estou querendo dizer com isso? À medida que a gente se dedica a orar os salmos, a teologia, os salmos e as doutrinas da Bíblia, eles deixam de ser tão somente conteúdo intelectual e informação externa para ser um compromisso de coração. Se nós exercitarmos a leitura dos salmos, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, as nossas orações e os nossos clamores vão contemplar os interesses divinos presentes nos salmos. Você vê isso na própria experiência dos salmistas. Eles oram de acordo com os desígnios e vontades expressas de Deus. Portanto, não é incomum no livro de Salmos você ver orações que contemplam, por exemplo, um anseio muito grande para que Deus cumpra a sua promessa de resgatar o seu povo do exílio. Ou para que Deus cumpra suas promessas feitas a Abraão. Por qual razão o salmista está orando dessa forma e por essas coisas? Porque o coração dele está impregnado pelas doutrinas da palavra de Deus. Não é apenas uma informação da qual ele foi catequizado, mas passa a ser também algo que vai de dentro para fora. Algo que ele expressa do fundo do coração dele em devoção e compromisso com a palavra de Deus. Houve um homem expressivo na história da igreja, que é o Agostinho de Hipona, cujas orações, ali no livro de Confissões, creio que vocês conheçam esse livro, e o livro de Confissões ali eram o que seria uma autobiografia de Agostinho, orações de Agostinho, confissões de Agostinho, embebida de escritura, doutrina bíblica e teologia. Ok? E quando nós exercitamos o conhecimento teológico e bíblico à luz da presença de Deus em oração, é esse tipo de oração aqui com o da Agostinho que a gente vai acabar reproduzindo. E aqui eu vou ler alguns trechos da oração dele e aqui eu vou citar alguns e as passagens bíblicas que correspondem a esses trechos. Então observem aqui, por exemplo, olha esse trecho lindíssimo de Confissões de Agostinho. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Isso é 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Então, a doutrina bíblica passa a ser um anseio do coração de Agostinho, passa a ser um desejo dele. Caminhando mais um pouquinho. Ó virtude da minha alma, entra nela e molda a ti, para que a tenhas e possuas sem mancha nem ruga. Isso é uma expressão de Efésios capítulo 5, versículo 27. As orações desse homem, portanto, elas expressam um desejo por redenção, tal como é expresso no texto bíblico. Esta é a minha esperança. Por isso falo, e nesta esperança me alegro. Romanos capítulo 12, verso 12, onde diz: alegrai-vos na esperança. Depois, caminhando mais, quando experimento uma sã alegria. Pois as restantes coisas desta vida, tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa delas se chora. E tanto mais se devem chorar, quanto menos por causa delas se chora. Mas tu amaste a verdade. Salmo de número 50, versículo 8. E aqui esse trechinho serve mais aos nossos propósitos. Porque aquele que a põe em prática alcança a luz. João capítulo 3, verso 21. Também a quero pôr em prática no meu coração, diante de ti, na minha confissão, diante de muitas testemunhas nos meus escritos. Percebe então como a expressão de confissão, a expressão autobiográfica de Agostinho em oração é cheio da palavra de Deus, cheio de teologia, cheio de escritura? Para Agostinho, por ler as escrituras e vivenciá-la à luz da presença de Deus em oração, deixou de ser mera informação teologia. Ela passa a ser um compromisso de coração. Algo que não apenas vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, é visceral, vem das entranhas dele, está enraizado no coração dele. Ok? Então essa é a primeira razão pela qual é importante ler Salmo.
as doutrinas da Bíblia ficarem enraizadas em nossos afetos, em nossos clamores e em orações ao nosso Senhor. O segundo aspecto acerca dos salmos, que eu gostaria de salientar aqui com vocês, é o seguinte: os salmos nos ensinam a falar com Deus de acordo com a sua pessoalidade e grandeza. Então, isso aqui é bem interessante. As nossas orações, geralmente, elas são muito pobres nesse aspecto da natureza de Deus. E eu vou dizer o porquê. Geralmente, nas nossas orações, ou Deus está longe demais, ok? Ou Deus ele está tão perto que nós perdemos a irreverência. Nós não conseguimos trazer o que seria o modo como os salmos expressa isso da seguinte forma: Deus é grande e majestoso, mas ao mesmo tempo não vire contra mim o seu rosto, Senhor, mas mostre-me a tua face. Então o salmista consegue tanto expressar nas suas orações a majestade e glória de Deus, como também ele consegue expressar nas suas orações o quanto Deus está próximo e se relaciona pessoal com ele, quanto Deus é próximo dele. Na teologia sistemática, a expressão que usam para isso é transcendente e imanente, e o Salmo contempla muito bem isso, sendo expresso em orações. O que significa a ideia de ser transcendente? Ou seja, Deus é elevado, é majestoso e está acima de tudo. O que significa Deus ser imanente? Significa que Deus é pessoal, está próximo, em comunhão comigo. E se relaciona comigo, ele fala, ele se revela, ele ouve. Ok? E eu quero exemplificar isso por meio de 2 salmos. Primeiro, para falar acerca da transcendência de Deus, da sua grandeza e majestade, do quão elevado ele está, vão comigo no Salmo de número 99, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 99. Olha que coisa linda é esse salmo. Irmãos, se a gente for habituado a meditar em verdades como estas, nosso coração vai estar sempre tomado pela grandeza e glória de Deus. Olha o que o Salmo aqui, capítulo 99, do versículo 1 ao verso 5 diz: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Existem aqui afirmativas constantes de que o Senhor é santo. E aqui o texto não quer trazer para a gente apenas uma ideia de um Deus que é puro e não tem pecado, ou mácula ou impureza nele, mas um Deus que é distinguido, está acima de tudo. A ideia de estar entronizado significa que ele está basicamente inacessível, ele é acima de todas as coisas. Inclusive uma linguagem que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Timóteo. E por inacessível, entenda aqui, ou seja, ele é elevado em grandeza e em glória, ele está acima de todas as coisas. E perceba a reverência e a riqueza na fala do salmista ao contemplar a majestade, a grandeza e a glória de Deus e expressar isso em oração. Agora, acerca da pessoalidade do Senhor, vão comigo no Salmo de número 13. No Salmo de número 13, observe os detalhes usados pelo salmista. Principalmente o versículo 1. Olha os detalhes desse verso. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então ele usa expressões que geralmente a gente usa nos nossos relacionamentos entre nós. Poxa, você esqueceu de mim, coisas assim. Geralmente essa ideia de esquecimento é usado nas nossas relações interpessoais. A gente sabe, em termos de teologia e doutrina, que Deus não se esquece. A memória de Deus não se esgota. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Pensando em termos da sua glória e elevação, ele não se esquece. Mas ao mesmo tempo, é a forma como o salmista se expressa na sua relação com Deus. É a forma como o salmista expressa o modo como ele está se sentindo. Ele sente que Deus esqueceu dele. Portanto, ele vai usar essa linguagem
por mais que talvez esquecer-se não corresponda à natureza de Deus. Mas ele vai usar essa linguagem para expressar aquilo que ele está sentindo, e nós devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Depois, a segunda pergunta que ele faz é: até quando esconderás de mim o rosto? Então ele usa o que seria a expressão facial de alguém, ele usa o rosto de alguém para se referir ao próprio Deus. Então o que o salmista quer salientar aqui? Deus é um Deus pessoal. Portanto, o salmista vai deixar de lidar com Deus de modo pessoal? Não, ele vai se expressar em sua linguagem de oração em termos pessoais diante de Deus. Meu irmão, não tema expressar os seus sentimentos diante de Deus com uma linguagem pessoal. Ainda que você tenha toda a sistemática do Bavinck decorado na sua mente, o que é meio difícil. Mas não deixe de expressar os seus sentimentos com uma linguagem pessoal, porque Deus ele se revela em termos pessoais. E quando o salmista está dizendo, usando essa linguagem dessa forma aqui no texto inspirado, ele quer dizer para nós que Deus quer ser tratado dessa forma pessoal. Deus quer que a gente lide com ele nesses termos pessoais. Ok? Então, nós contemplamos aqui nesse ponto, então, da razão da gente conseguir da gente orar os salmos, é porque o nosso relacionamento com Deus ele vai ser mais expressivo em termos de profundidade. Ele tanto vai contemplar a sua majestade e glória com temor e tremor, como também ele vai falar de forma pessoal, como um amigo fala para o outro amigo. O Salmo traz isso para nós então. Alguém que ora em determinado momento, olha para Deus como um rei majestoso e, portanto, ele não tem nem coragem de olhar para Deus. Ora, em outro momento, ele vai tratá-lo como seu pai ou como o seu amigo ou coisas semelhantes a estas. E a razão pela qual nós precisamos orar os salmos é para que esses aspectos da oração dos salmos, que geralmente não estão presentes em nossas vidas de oração, possam ser enriquecidos. Nossas vidas de oração possa ser enriquecida com esses dois aspectos de Deus, tanto transcendente quanto imanente. Então vamos adiante. Uma outra razão pela qual nós devemos orar os salmos, porque ele é importante para a nossa vida com Deus, é que os salmos nos guia em todas as experiências da vida. Então vamos lá. A terceira razão pela qual nós precisamos ter os salmos em nossas devoções é que os salmos nos guia em todas as nossas experiências da vida em expressar orações a Deus. Seja em questões relativas à alegria, seja em questões relativas a sofrimento, a expressões de louvor e até mesmo reflexões e conflitos existenciais. Os salmos nos mostram em como nos dirigir a Deus dentro desses contextos e diante dessas circunstâncias, diante dessas angústias, sejam elas quais forem. E aqui eu quero salientar dois aspectos apenas para exemplificar. Os salmos, portanto, eles nos direcionam em como expressar alegria a Deus e em como estar alegre diante de Deus. E os salmos também, eles nos ajudam em como expressar sofrimento diante da presença de Deus e como sofrer diante dele em nossas orações. Vamos tocar primeiro nesse aspecto da alegria. E agora, vão comigo no Salmo de número 95. Ali tem algumas coisas interessantes. Olha como o salmista se expressa diante de Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Há um convite nesse salmo para que a gente se alegre no Senhor e cante ao Senhor. Meus irmãos, em momentos onde nós experimentamos desânimos em nossas vidas, tristezas e coisas semelhantes a estas, é evidente que isso também vai se aplicar ao aspecto do sofrimento nesse sentido, mas nós precisamos internalizar esse tipo de salmos.
Ou seja, nós precisamos pensar nessas coisas e orá-los de forma que eles tomem conta do nosso coração, de forma que eles nos enchem. E quando a gente pensa aqui na grandeza do Senhor e nesse convite para se alegrar nele, duvido muito que depois de um tempo de reflexão e muita oração com base nesse salmo, os nossos corações não vão se expressar em louvor e adoração, em profundo júbilo e alegria na presença de Deus. Acredito que salmos como estes são o grande remédio para as nossas melancolias e os nossos desânimos. Então, se perceba naquele dia onde você está num conflito muito grande, onde você se sente ausente em termos de alegria, um salmo como este tende a motivar, animar e fortalecer a sua fé. A nossa falha está no fato de que, em momentos tais como este, nós não nos alimentamos da palavra do Senhor. Nós não fortalecemos o nosso coração com base na revelação. Mas que nós possamos fazer uso dessas coisas em nossas devoções para fortalecer os nossos corações em Deus em momentos de desânimo, em momentos de tristeza. Ao mesmo tempo, quando estamos entusiasmados e cheios de alegria, este salmo vai nos direcionar para o lugar certo. Porque nós não vamos expressar nossa alegria em qualquer coisa. Pelo contrário, nós vamos atender ao convite do salmista para expressar essa alegria convergindo, apontando para o Senhor. Então, nós nunca deixaremos que os nossos corações sejam tomados por alegrias vãs, passageiras ou temporárias. Mas quando os nossos corações forem tomados com algum sentimento de entusiasmo, os salmos nos ajudará a direcionar isso para o Senhor. Tá claro? O nosso próximo aspecto aqui é a ideia do próprio sofrimento e como a devoção, as nossas devoções com base nos salmos nos ajuda em períodos de sofrimento. E aqui a gente está fechando já o nosso aspecto teológico da coisa, o nosso aspecto sobre as razões do porquê nós precisamos ler os salmos. Ou melhor, ter os salmos em nossas devoções e orações particulares. O salmo lido foi o salmo de número 95, do versículo 1 ao versículo 2. Ou versículo 5, perdão. Salmo de número 95. Ok? Obrigado, firma. Valeu, Moreda. Vamos lá. O salmo de número 88 vai expressar o que seria o salmo mais triste de todo o saltério. E eu vou usar uma expressão aqui que talvez soe chocante para nós. Mas o Salmo 88 expressa a decepção do salmista com Deus. Eu sei que perguntas se levantam em nossas mentes ao lidar com coisas assim. Perguntas tais como: por que Deus inspiraria um homem a fazer uma oração de decepção ou tristeza com ele, ou de sentimento de desamparo em relação ao próprio Deus? E aqui eu quero convidá-los a ler esse salmo comigo. Eu sei que nessas leituras a gente se estende mais um pouquinho, mas para que a gente possa compreendê-lo, não vou lê-lo todo. Mas vamos ler do versículo 1 ao 9 do Salmo 88. E é um salmo de Emã. Olha o que diz o salmo. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Sabe, irmãos, em nenhum momento desse salmo, até no findar dele, depois vocês podem conferir, o salmista vai fazer qualquer tipo de expressão de alívio, mudança do status quo ou uma espécie de esperança real na coisa aqui.
Isso é interessante se notar nesse salmo. O salmista está decepcionado, o salmista está entristecido e ele lamenta o fato de que ele não sente que Deus está vindo ao encontro dele, de que Deus está vindo na direção dele. A questão é, em termos teológicos e até mesmo na própria compreensão do salmista, a gente pode deduzir esse tipo de coisa. Deus se esqueceu de Emã, Deus se afastou de Emã, Deus não está ouvindo suas orações de forma alguma, Deus ouve as orações dele, Deus atende o seu clamor, mas parece tão demorado o Senhor vir na direção dele, que ele simplesmente sente que Deus não está ali. Em termos sentimentais, daquilo que vem do fundo do coração dele, ele tem a sensação de que Deus não está próximo. E ele expressa isso em palavras diante do Senhor. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso a vocês? Nós não podemos ter medo de expressar decepções e frustrações diante de Deus, ainda que seja com a sua pessoa, ainda que seja com Ele mesmo. Eu sei que isso pode parecer chocante. Deus não decepciona ninguém. Ele é verdadeiramente soberano. Ele é verdadeiramente um Deus de amor. Mas a condescendência divina, ou seja, o modo pelo qual Deus se dispõe a nos atender, nos permite até mesmo expressar indignações, lamentos e até mesmo decepções em relação a Ele. Não temamos fazer isso quando o dia mau chegar, o dia mais escuro chegar. Não temamos perguntar ao Senhor, Senhor, o Senhor me abandonou? Onde estão as coisas? Para onde eu vou? Por que as coisas estão deste modo? Por que o meu coração está tão insensível? Por quê? Por que eu luto e não dá frutos? Por que eu me esforço e não dá resultados? Por que eu oro e não ouço resposta? Porque eu luto em prol da santificação e ao mesmo tempo a tentação parece forte no meu coração. A gente pode pensar em outros aspectos também. Porque quem eu menos esperava que me abandonasse, me abandonou e me deixou, Senhor. Porque aquilo que outrora eram bênçãos para a minha vida, agora me parece um laço. Sabe, meus irmãos, em determinado momento da nossa caminhada cristã, não tema fazer esse tipo de oração, Senhor. Não podemos temer isso. O Senhor nos permite na sua revelação e nos chama na sua revelação. Isso é um conclame da revelação bíblica a nos expressar dessa forma, desse modo diante de Deus em oração. Mas uma coisa interessante aqui. Por mais que o salmista esteja expressando decepção e um senso de abandono na presença de Deus, é a Deus que ele clama. É a Deus que ele recorre. Ele não tem outro lugar para ir. Isso é muito, muito interessante. Nessa época aqui do Antigo Testamento, havia um número expressivo de divindade e deuses que se pareciam uma espécie de oferta para livramento. Ou ele poderia ver o Emã aqui em alguma espécie de recurso humano, uma forma de ser livre. Mas ele não recorre nem mesmo aos outros deuses, nem mesmo aos recursos humanos. E ele nem mesmo abandona a fé ao Senhor. O que o salmista faz aqui? Ele ora e ele clama ao Senhor. O versículo 1 deixa isso evidente. Ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de Ti. Por mais que me pareça distante, eu só tenho o Senhor e é a Ti que eu vou clamar. No versículo 12, no versículo 13, ele vai dizer: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Esse crente é um crente fiel ao Senhor, e por mais que ele esteja decepcionado, frustrado e com um senso de abandono, ele dirige ao Senhor a sua oração, porque ele precisa de Deus. Meu irmão, quando a frustração bater, expresse diante do Senhor a sua decepção, mas vá ao Senhor. Expresse diante de Deus o seu lamento, mas não deixe de clamar ao Senhor. Continue sendo dependente dele. É isso que o Salmo tanto 88 como o 33, 13, o Salmo 13 e outros salmos da Bíblia vão expressar para nós. Que nós possamos recorrer ao Senhor mesmo em momentos de decepção, aflição, angústia ou coisas semelhantes a estas. Ok? Porque o Senhor não apenas ouviu a oração de Emã aqui, da qual ele se sentia abandonado e sentia que Deus estava longe, mas Deus que inspirou essa oração de Emã. É canônica, é o texto bíblico aqui. É um texto inspirado. Deus não apenas estava ouvindo, mas Deus estava dando essa oração para Emã.
Essa oração que Emã fez aqui, de lamento e decepção com o próprio Deus, brota do coração divino. Veio do coração de Deus essa expressão do Salmo 88. E por isso Deus a inspirou e capacitou o seu servo a colocar diante do próprio Senhor tudo aquilo que ele sentia que era angustiante. Deus nos deu, meus irmãos, o Salmo 88, para que a gente saiba como fazer e o que falar e para onde ir quando a decepção com o divino e o lamento bater as portas do nosso coração. Portanto, que a gente não se recuse a fazê-lo, é um recurso divino para nós. Ok? Então, eu vou fechar esse aspecto aqui. E nós respondemos, então, nesse primeiro momento, por que orar os salmos? E os 3 pontos que nós tocamos foram os seguintes pontos. Primeiro, porque é a melhor maneira de transformar teologia em adoração. O segundo ponto que nós tocamos é sobre o fato que os salmos nos ensinam a falar e nos relacionar com Deus de acordo com a sua pessoalidade e de acordo com a sua grandeza. E terceiro, os salmos nos guiam em todas as experiências da vida, sejam alegrias e louvores, sejam também tristezas, sofrimentos e lamentos. Mas agora, beleza, nós já entendemos o porquê e como isso é crucial para as nossas vidas. Por que, ou melhor, perdão, já repeti a pergunta anterior. Como orar os salmos? Como eu posso aplicar isso? Então, separe tempo e lugar. Separe o que seria um horário no dia, um tempo, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, ou seja na parte da noite. Separe um horário para que você esteja diante de Deus. Por qual razão isso é importante? Porque se você não separar o que seria um horário para poder se expressar diante de Deus em oração e devoção, isso vai ocorrer no improviso. E quando ocorre no improviso, provavelmente não vai ocorrer. Então separe um tempo, determine um tempo para que você busque a Deus em oração, para que você aplique a leitura orante. Segundo aspecto que é importante sobre separar tempo e lugar. O lugar é apropriado para que você não se distraia. Como é uma leitura reflexiva da palavra de Deus, ou uma oração que reflete na palavra do Senhor, você precisa de um lugar da qual você seja livre de distração. E pode ser que seja no seu quarto, pode ser que seja, às vezes, no terraço de casa, pode ser que seja, às vezes, não sei, vocês conhecem talvez o lugar que seja mais apropriado para que vocês estejam em oração. Então, façam dessa forma. Separe um tempo, separe um lugar para poder aplicar as suas orações, sua leitura orante. Logo depois, o que você deve fazer é leia todo o salmo. E aqui eu vou tentar exemplificar para vocês como fazê-lo. Vão comigo no Salmo de número 2, nos 3 primeiros versos, mas é só a título de exemplo aqui de como podemos orar o salmo. Então, vamos supor aqui que o capítulo 2 inteiro se resume nos 3 primeiros versos. Então você vai lá e você vai ler todo o salmo devagar. E a razão de você ler devagar é para que te possibilite a reflexão, para você pensar sobre aquele salmo, conseguir internalizá-lo. Então vamos lá. Salmos número 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Lê na velocidade no qual você consiga absorver o texto, você consiga trazê-lo para o seu entendimento. Logo depois, medite sobre o texto. E o que eu quero dizer por meditar sobre o texto? Meditar é o mesmo que ruminar. E por ruminar, eu estou me referindo aqui àquele movimento que as vacas fazem quando estão comendo alguma coisa, sabe? Onde elas vão mastigando, mastigando em um mastigar demorado. Então, pegue o texto bíblico e fique com seus olhos sobre ele, medite sobre ele, pense sobre ele, tente trazê-lo para o seu próprio coração. Vai meditando sobre o texto bíblico, ruminando mesmo, mastigando ele. Não pode ser algo rápido demais. Entendeu? É necessário que você consiga atentar-se ao próprio texto bíblico ali. Ok? Então, após isso, nesse período de meditação, concentre-se na voz do Senhor. Certifique-se de que o Senhor falou ao seu coração.
E qual é a ideia? A ideia é que você pegue algo que foi ressaltado ao seu coração do texto e expresse ao Senhor em oração. Então vamos lá. Falando novamente aqui todo o processo, planeje-se, separando o tempo e lugar. É, Leia o texto vagarosamente para que você consiga compreendê-lo e assimilá-lo. Depois rumine o texto, ou seja, mastigue o texto, é, é, seja atento ao texto, preste bastante atenção a ele. E logo depois concentrar-se naquilo que Deus tem a dizer por intermédio daquele salmo. E o que é importante? No momento onde você está meditando sobre esse salmo, aquilo que ressaltar ao seu coração, que te chamar a atenção durante a meditação no salmo, eleve isso ao Senhor em oração. Então, dando exemplo aqui no salmo de número 2, retornem comigo lá ao salmo de número 2. Vou dar um exemplo aqui em como a gente pode fazer isso. Lá no salmo de número 2, olha como é que está lá. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então a gente se depara com esse trecho aqui, a gente pensa sobre ele, rumina sobre ele e começa a pensar: caramba, então significa aqui que as nações, significa que as autoridades se levantam contra o Cristo do Senhor. E aqui está falando na expressão ungido. E você percebe particularmente qual é a fala deles. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então você começa a pensar sobre isso te chama a atenção, começa a internalizar e tu leva ao Senhor em oração algo como: poxa, Senhor, por vezes o meu sentimento e o meu estado, a minha inclinação, a autonomia me faz me assemelhar a essas nações. Porque toda vez que eu busco um caminho autônomo para mim, toda vez que eu busco fazer algo que seja particularmente independente de ti, eu estou afirmando o que eles estão afirmando aqui, ainda que indiretamente. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós suas algemas. Então que a partir disso você possa expressar diante de Deus em oração. Como disse o David Livingstone: Senhor, tire qualquer laço que esteja no meu coração, ao menos aquele que una meu coração ao teu. Ou seja, ao invés de você buscar um estado de rebeldia, de romper os seus laços, de romper as suas algemas, que você esteja na presença do Senhor, ligado a Ele, vinculado a Ele, submetido, dependente. Se isso ressaltar ao seu coração durante a leitura do Salmo e a meditação nele, expresse isso com as suas próprias palavras diante de Deus em oração, mas a partir do conteúdo que o Salmo traz para nós aqui e a ideia que ele quer trazer. Ok? Então, já passamos aí os processos. A partir do momento que você faz todo esse processo, você já está então aplicando a leitura orante. Mas aí pode surgir algumas perguntas. Quantas vezes por dia eu faço isso? É engraçado. O Frank Ferreira ele passou para a gente uma tabela no seminário e nessa tabela contemplava 8 salmos por dia. Gente, é um absurdo ler 8 salmos por dia, orar 8 salmos por dia. Sei lá, tem que viver para isso mesmo, tem que ser um monge, sei lá, beneditino, alguma coisa assim. Mas aí ele estipulou pra gente, ele não estipulou de forma obrigatória, mas ele sugeriu pra gente numa tabelinha lá, ler 8 salmos por dia e assim você conseguiria cobrir todo o livro de salmos no mês. Mas no caso, eu diria para você começar mais devagar. Ore um salmo pela manhã e um salmo pela noite, dando a esse tempo a reflexão. E sabe que talvez nesse período de quarentena a rotina esteja mais vagar, porque você está dentro de casa. Mas em geral, nas suas rotinas de trabalho, fica um pouco difícil ler e aplicar a leitura orante em muitos salmos. Então, pela manhã, assim que você despertar, toma um cafezinho para ficar acordado e ore com base no salmo número 1, por exemplo. Ao findar do dia, na parte da noite, antes de se recolher, tire um tempo a sós com o Senhor e faça a leitura orante no salmo número 2, como a gente observou aqui o salmo número 2, ok? Esse é um exercício importante. Acredito que se você começar com 2 vezes ao dia, aplicando esse método de leitura orante, perdão pela expressão método, não quero tornar a coisa aqui pouco orgânica, mas ela é realmente algo espiritual e algo cheio de vida mesmo. Então,
faça isso. Um pela manhã e um pela noite. Eu acredito que isso já vai te ajudar a progredir tanto na compreensão dos salmos quanto na vida de oração. Pode ser outras perguntas também. Como posso fazer em família? Então, alguns irmãos aqui que não são solteiros, ele tem esposa, tem filhos. A dinâmica que o Martin Buss aplica lá no seminário talvez seja uma dinâmica viável. Em que sentido? Eles liam todo o salmo em voz alta e dava um intervalo de 2 minutos. Então, lia todo o salmo vagarosamente até o final, com algumas pausas. E depois que terminava o salmo, dava um intervalo de 2 minutos e repetia isso por 3 vezes. E nesses intervalos, intercalando, nesses períodos onde não estava fazendo a leitura do texto, era recomendado que se orasse ou que se meditasse no texto bíblico. Ok? E se Deus tivesse tocado seu coração, ressaltado algum aspecto do salmo ali naquele momento onde você tá observando o texto ou então está ouvindo a leitura, que você nesse intervalo então se aplicasse em oração diante da presença de Deus. Então faz isso por 3 vezes, repita isso, esses intervalos, e no final o líder da família, o pai de família, ele pode tanto orar fechando esse período de devoção com a família, como ele também pode pedir para que alguma pessoa ore, seja os filhos, ou seja a própria esposa, enfim. Depois, uma outra dica que é como posso me manter diligente com a oração dos salmos. Acho que algumas coisas são importantes nesse sentido. Se comprometa com alguns irmãos a prestar contas da sua oração diária nos salmos. Então, estabeleça compromisso com outras pessoas. Acredito que algumas pessoas da nossa igreja, ela já faz essa dinâmica em termos de discipulado, onde eles trocam essa leitura com os salmos e coisas assim. Mas se una com outros irmãos, se junta a eles e faça esse momento, se comprometam uns com os outros. E além de se comprometer-se, encorajem-se mutuamente, ok? Às vezes pode ficar um pouco cansativo, a pessoa talvez já não está vendo muito resultado, por assim dizer. Isso é uma mentalidade razoavelmente pragmática da coisa. Mas encorajem-se mutuamente, compartilhando as experiências com o Senhor e o aprendizado que tiveram com os salmos. Isso geralmente encoraja, dá ânimo para que outras pessoas continuem a progredir na leitura dos salmos. E compartilhe também aquilo que Deus tem falado com vocês, aquilo que tem tocado no coração de vocês. Então, vamos lá. Agora, meu amigo, digamos que a gente faça essa dinâmica. Então, pô, Igor, o Salmo de número 2 hoje foi muito tocante para mim, ele me chamou a atenção nesse aspecto aqui em particular, e nesse momento onde vocês começam a compartilhar o resultado, ou melhor, como é que foi significativo a leitura orante para cada um, vocês acabam se edificando mutuamente, fortalecendo a fé um do outro, entendeu? Então isso tem isso dá uma liga para a vida comunitária muito, muito expressiva e muito interessante também. Uma última dica aqui para finalizar, marque um encontro de 15 em 15 dias para fazerem juntos a leitura orante. E pode ser aplicado aqui nesse caso o que eu descrevi sobre a oração em família. A mesma dinâmica é útil e serve bastante. Então, de 15 em 15 dias, unam-se e dediquem esse tempo à oração. Agora, a gente sabe que nesse período de isolamento não dá para fazer isso, entendeu? Mas nós acreditamos que pós esse exílio que a gente está vivendo atualmente, isso vai ser algo possível, vai ser de muita edificação e vai ser muito proveitoso. Ok? Recomendo que façam isso. Ok? Eu encerro aqui. Nós então trabalhamos 2 pontos, tanto o porquê sobre o como orar os salmos. Eu faço a pergunta para vocês: há alguma dúvida, alguma colocação, algo que necessite de esclarecimento?